Papo da hora já vai começar, com nós Smith pra te formar. Tem política, história no ar, professor Paulo Azevedo vem pra somar. É papo reto, pode confiar. Papo da hora você vai curtir, pode apostar. Compartilha, comenta, vem participar. Manda sua denúncia que a gente vai checar. Nossa equipe vai até você mostrar. Sem lado, só verdade no ar. Nós Miss, nossa TV Web, professor Paulo Azevedo, canal Canelada. Estamos no... Hoje uma novidade aqui importante e a gente vai fazer um trabalho diferenciado. Papo da Hora é o nome do programa e a nossa expectativa é fazer os comentários sobre a nossa cidade e também sobre a região, possivelmente até a nível nacional. Gostaria de falar um pouco aqui de Itaquaquecetuba, lembrando um fato importante que a gente está agora em um ano eleitoral, onde nós vamos ter a possibilidade de fazer a mudança acontecer, tanto para deputado federal, deputado estadual, 2 senadores, que você é obrigado agora a votar em 2 senadores, vamos votar também em governador e vice, e presidente e vice. Essa semana passada aconteceu uma festa importante em Itaquaquecetuba que movimentou os bastidores políticos. Para quem achava que não tinha adversário à altura, parece que a festa mexeu um pouco com os neurônios das pessoas, dos políticos aqui da cidade. Acontece que houve agora no dia 15 de abril o aniversário do ex-prefeito Mário Luiz Moreno, que completou 77 anos, e também do Júnior Moreno, que é o filho do Mário, que também faz aniversário na mesma data e completou 47 anos. E agora nós vamos aqui apresentar um trabalho diferenciado para que você possa tomar as suas decisões e também ter conhecimento das situações que acontecem aqui na cidade de Itaquaquecetuba, principalmente. Estou aqui agora com uma figura muito importante no cenário político aqui da cidade, que tem causado ânsias, muitas ânsias, em alguns políticos que se dizem donos da razão. Estou falando de professor Paulo Azevedo, que é jornalista, é sociólogo, é especialista em arte e cultura e muito mais. Vocês vão saber mais no decorrer. Paulo, tudo bom? Como é que você está? Beleza, Noel. Eu queria te agradecer por me convidar a essa primeira edição, primeiro programa do teu canal. E, enfim, você me apresentou aí como um especialista em arte, cultura e teorias sociais. É complexo, né? Eu morei 20 anos na Itália e lá os títulos são grandes mesmo, né? E eu gostaria de comentar aqui com você um pouco da minha experiência e a minha inserção dentro dessa cidade ao longo dos meus 60 anos. Você já tem 60 anos? 60 anos. Pois vou te falar que quem vê o Paulo fazendo aqueles vídeos, aqueles comentários, né, que ele acaba destrinchando algumas situações que estão ocultas aos olhos da população, com aquela braveza, com aquela firmeza, não imagina que você tem essa idade. Talvez seja justamente a questão ideológica que mantém a gente jovem. Para lembrar uma frase do Galeano, um importante pensador argentino, que ele fala da linha do horizonte, né? Você tem a utopia é a linha do horizonte. Então, quanto mais você avança na tua ideologia e vai conquistando todos os nossos direitos civilizatórios, você se anda 1 quilômetro, aquela linha se afasta 1 quilômetro. E eu nunca perdi essa utopia do Galeano. E desde os 15 anos, né, cara, que eu milito. Então são 45 anos de militância. Ajudei a fundar o Partido dos Trabalhadores na cidade. E tive, assim, o meu processo de trabalho. Eu fui o primeiro líder estudantil no processo de redemocratização, 1985. Aqui na cidade? Porque a cidade é assim, ó.
muito pouca gente sabe, porque a gente sabe que a demografia, a população de Itaquá mudou um pouco a característica. Quando eu nasci no Tatuapé e cheguei em 1968 em Itaquá. Meu pai comprou uma casinha, aquelas casinhas de... Era rural. Itaquá era absolutamente rural. Quase pau a pique. Não, era quase pau a pique mesmo. Era a casinha dos 3 porquinhos. Que depois, acho que o Quercia fez essa história de imitar essas casas populares. E Itaquá tinha uma característica que eu me lembro, a partir dos 5 anos, a gente vai ficando velho, o barato é esse. Você tem mais memória do passado, mais passadão mesmo, lá dos 5 anos em diante, do que o que eu comi ontem. É. Então, essa é a vantagem de ser maduro, né? E, bom, aí eu vim para Itaquá com 1 ano. Se eu não me engano, tinham 4 ou 5 escolas rurais, porque a cidade era uma característica rural, né? A estrada de Santa Isabel, hoje Alberto Rinotto, né? Rinotto, era uma estradinha, cara. Tinha um ônibus chamado Danúbio Azul, que saía de Arujá para Parque Dom Pedro. Não era uma viagem, cara. Era um martírio. Era uma tortura, mas eu lembro que meu pai me levava para o centro para pagar a prestação da casa e não tinha nem metrô. O trem, cara, não tinha, as portas não fechavam, tinha vagão que tinha uma lâmpada. Uma lâmpada mesmo, dessa de casa. Que era a rede ferroviária central do Brasil, não lembro, mas era RRF alguma coisa. Então, Itaquá tinha essa característica e eu me lembro que aos 5 anos, minha mãe e meus irmãos já estudavam no Benedito. O Benedito era a primeira escola, talvez a mais antiga, até que abriram o Homero. Então, os meus irmãos, uns estudavam de manhã e os que estudavam à tarde tinham que me trazer para a cidade. Não pagava passagem, né? Era todo mundo... Imagina só, a gente, sob o regime militar... Bom, isso é outros 500 que eu gostaria de comentar depois, mas eu vivi bastante essa fase da redemocratização, porque já era adolescente, né? Eu já era o rebelde, etc. Então, meus irmãos, um me trazia, 2 me traziam, me deixavam num parquinho, era obrigado. A minha mãe era líder comunitária, era aquelas porretas, sabe? Faz o que eu mando e não faz, né? E não questiona. Não questiona, não, só a porrada come. E aí eu me divertia, brincava, tinha um parquinho, um playground de tubos, coloridos, etc e tal, do lado da delegacia. A delegacia era onde? Aqui, né? Não, sempre foi onde era. Era ali mesmo? Sempre foi onde era. E na frente tinha uma farmácia e em cima uma pensão para os professores que tinham acabado de passar no concurso e pegaram as aulas do Homero. E aí os meus outros 2 irmãos saíam da escola, me pegavam e me levavam para casa. Então eu passei minha infância vendo essa transformação da cidade, passando de terra rural, né? Você imagina que a primeira escola, que era o piloto, foi o Homero. O Benedito a gente chamava de galinheiro. E a saudosíssima professora Dona Celeste, mãe da professora Emilce. Não, eu ia falar agora da Dona Emilce, rapaz, professora. Eu estudei lá, ela era diretora da escola. Quantas vezes eu vi ela entrar no meio da briga para separar a briga dos meninos, cara. Emilce de uma competência. Competente, cara. Eu sei. Olha, Emilce, até hoje. Emilce, um beijo. Não, isso é um parênteses, cara, que eu tenho que fazer. A Emilce falou, eu não fui bem na matéria dela, eu acho que era Fundo 2, mas na época chamava ginásio. E tinha uma excursão para a fábrica de Coca-Cola em Mogi. Olha só onde os caras levavam a gente, para saber como é que era produzido o negócio. E aí Emilce falou assim, você não vai porque você foi mal. Errou 3 questões do aparelho digestivo. Mas eu vou te dar uma chance. Ainda vai tomar coca aí? Não, ganhava uma coca pequenininha que agora voltou. O barato, cara, é que ela falou, você tem até amanhã porque eu vou fazer uma chamada oral. O ônibus vai estar aí. Se você for na chamada oral, for bem, tua vaga tá lá, senão eu ponho outro.
ela sempre foi curta, grossa e objetiva. E muito competente. Técnica, né? Ela é uma professora muito dedicada. Professora. Ela ia de bicicleta, cara, para a escola, dar aula. E a gente... Eu sei que eu passei a tarde, a noite, decorei, cara. Se você falar para mim quais são as enzimas que a língua produz para poder fazer o bolo alimentar e engolir, quais são os movimentos peristálticos, quantos sucos gástricos, bile... Tudo. Cara, de quando entra até quando sai. Porque eu queria, cara, eu ia perder uma excursão dessa. Eu devia ter o quê? Acho que uns 9, não, um pouquinho mais talvez, ou 10 anos. E todo mundo sabe, né? Quem é professor sabe que quem entra numa sala de 6º ano hoje, qualquer que seja o professor, e basta uma aula, geralmente seja um período da tarde, esse professor nunca mais vai ser a mesma pessoa. Porque você já não é mais criança, você está na puberdade, você também não é jovem, você ainda não é adolescente, você fica aquela, sabe o desengonçado? Dos braços grandes, as pernas curtas, e a voz muda e tal. E aí foi isso. Ó. Itaquá tinha uma economia baseada na agricultura. Era muita granja de ovos. Onde tem a Ayrton Senna inteira, era o Cinturão Verde, até Mogi. Mogi ainda ficou um pedaço. O Maluf comprou, desapropriou todas essas terras e entrou a trabalhadores, se chamava. E aí, eu não era estudando. Estou falando, vou tentar fazer um mix para não fazer uma coisa só sociológica, só histórica e tal. Então Itaquá passou por esse processo. Eu me lembro que o primeiro prefeito que eu conheci foi um prefeito morto. Como assim, morto? Porque minha mãe era líder comunitária e ela gostava de política, de polícia. Então ela era amiga do prefeito. O cara morreu, o doutor Pedro, Já ouvi falar bastante. que morava ali do lado, agora acho que é uma empresa de ônibus, da PAI. Era um puta casarão com piscina, sabe essas coisas da classe média alta. E ele era um médico. E até onde eu me lembro, não era mal visto na cidade. Também não tinha muito o que fazer. Não tinha grana, não tinha dinheiro federal. Tinha tudo para fazer, mas não tinha recurso, né? Não tinha 1 bilhão no cofre, entendeu? Não tinha 1 bilhão da Sabesp. E entre outras coisas que a gente sabe que hoje tem. E muito graças também ao governo Lula, né? Tem porque o cara fez ter Fundeb e etc. Fundo Nacional de Cultura. Então, aí eu era criança e minha mãe me levou no velório. Ali que eu comecei a sacar. Não mudou nada. Você tinha 5 anos? Eu acho que já devia ter 7. Eu vi aquele monte de políticos, sabe? A viúva e as viúvas do prefeito. Eu achei aquilo engraçadíssimo, bicho, porque não mudou nada. É como se colocasse o atual prefeito de Itaquá, reeleito, e os comissionados. Imagina um cara morto. Esses comissionados fingiram chorar. Eu me divertia. E eu ria, maluco. Eu ria porque falava assim, pô, uma coisa. Eu sempre achei que uma coisa séria, né? Funeral. Enfim, o velho estava lá, embalsamado, todo cheio de flores, e um chorava, e outro não sei o quê, e aquela babação de ovo. Enfim. Mas eu não sei se eram parentes. Enfim, eu não quero fazer pré-julgamento. Aí o doutor Pedro morreu, pronto, entrou o gibi. Aí eu já comecei a me antenar. Porque nesse processo que nós tínhamos uma economia agrícola, eu não sei quando é ovo, como que é, ovípara. Bom, enfim, as granjas de ovos era muito. Tinha muitas granjas. Ainda tem alguma coisinha, né? Pra você ter uma ideia, a escola que eu estudava no Caiubi fez só o primeiro ano, que foi a inauguração do Homero. No ano seguinte, minha mãe já me jogou lá. A merenda da escola era a vaca. A escola tinha uma vaca. E tinha uma senhora que vinha fazer a merenda. E era no córrego do Una, do lado do armazém da Magnólia, no Caiubi. E era mato, tudo terra e etc e tal. Dali, eu me lembro dessa história política, né? Meu ingresso na política foi num velório. Eu diria isso. A economia mudou, deixou de ser agrícola,
Mas se manteve as olarias. Tanto que tem um samba do Monte Belo que fala... Itaquá, você é linda demais. Ouça esse samba que a Monte Belo traz. E cita as olarias. Como que era o nome desse? Ele canta ainda. O Marrom. O Marrom, não sei se é dele a música. Não era do Marrom, acho que era... Cara, eu sei que a Unidos do Monte Belo, ela... Das olarias e dos portos de areia, da serenata e noite de lua cheia. O cara que escreveu era um poeta. E o único poeta que eu me lembro aqui, que está vivo ainda, graças a Deus, se é que ele existe, é o Marrom. O Marrom puxou esse samba. Bom, aí rolou o gibi. Eu comecei nessa época, eu já estava no Homero. Você falou do Marrom. Marrom, um dos grandes historiadores de Itaquaquecetuba. Marrom, conhece a intelectual. História. Ele, a Dona Vera. Dona Vera, assim, a Vera, cara, a gente também era muito amigo, desde a infância, porque a Vera é minha vizinha no Caiubi. Então, assim, Vera, beijo, Marrom, beijo. Enfim, cara, e essa gente participou da política intensamente, viu? Você está falando essa parte da escola, da sua parte de quando você chegou, dos estudos, tudo. E eu acredito que boa parte da população estudantil não conhece a história da própria escola. Esses dias, agora tem uma coisa de uns 5 anos atrás, foi que eu descobri como morreu o Homero Fernando Milano. Como é que foi que eu estudei lá? Eu não sei. No trem, o trem, morreu pelo trem, foi atropelado pelo trem. Puta merda. Eu tava conversando com um desembargador que veio receber um título na cidade de Itaquá e ele falou que era muito amigo e naquela época não tinha telefone. Quem conhece muito essa história é o seu Mário Charutinho também. O Ângelo Guglielmo. O Ângelo, Então, o próprio Celso Reis era amigo também. Eles eram todos amigos e estudavam juntos, né? Então, eu lembro que, é muita história. Itaquá tem muita história e precisa ser contada. Eu acho que a história... Precisa ser contada. Eu estava conversando há um pouco tempo atrás também com o Heleno. O Heleno também é um dos grandes conhecedores da história de Itaquaquecetuba. E ele tinha até um projeto que uma hora dessas vai ser colocado em prática, que é Itaquaquecetuba, a nossa história contada por nós mesmos. Tem muita gente jogando conversa fiada fora, né? Porque a história de Itaquá vai muito mais além. E hoje o Paulo ele vem aqui para falar um pouco da história, não apenas dele, mas também da cidade. O envolvimento dele com a cidade, que acho que é importante quando a gente consegue entender como aconteceu. Né? Estive conversando agora recente nesse evento de aniversário do Mário e ele falou de que quando ele entrou, as escolas em Itaquaquecetuba, a maioria era container. Era escola de lata. Container, escola de lata. Agora você imagina a evolução que teve de um tempo para cá. Muitas coisas aconteceram, né? E às vezes até um prefeito que entra, não tem muita coisa que fazer porque tá tudo feito, né? Será? Então, aí eu sei que a minha escola era de alvenaria. Mas eram 4, 5 escolas, né? Porque assim, era o bairro do Caiubi, depois apareceu Lousada, o Monte Belo já tinha, Manuel Feio não tinha por causa da estação, Aracaré, então o resto era mato. Mas tinha uma praça, cara. Tinha uma praça que era assim, o Itaquá todinha era colonial. Imagina em Paraty, Ouro Preto, só sobrou a igreja. Porque o resto... E a igreja tá lá porque foi tombada, viu? Porque senão já... pelo IFAM, não né? acredito que estaria, porque cada prefeito que entra destrói uma parte da história da cidade. Né? E conta uma mentira, né? Na gestão passada, o Coreto foi assim, ó. Num passe de mágica, o Coreto sumiu. Nessa gestão passada, no primeiro mandato, o banheiro público da praça sumiu. Que a Vera ficou puta. Disse, como é que pode uma praça, uma cidade... Se bem que, gente, a cidade também... Tudo bem, eu sou contra ter tirado o banheiro. Mas ali teve um jogo também de marketing para poder entrar ali na galeria do Verão. Usar o banheiro do Verão. Eu não sei se chama galeria, se é shopping, que porra é aquilo. Aí, o Noel... Cara, é legal, né? Lembrar do passado. É legal. Quando você falou a praça... essa praça de Itaquá, eu cheguei aqui em 84. Né? Cheguei em 84 e eu observo que em 88...
Cara, aquela praça vinha gente de tudo que era lugar de São Paulo, Tatuapé, da Penha. Meu, era muito top, cara. Porque era uma das praças mais bonitas, né? E o povo, né? Atrativo, né? Aquele povo Porque a caloroso. gente, na sequência dessa evolução, num processo civilizatório da emancipação política, que a gente vai completar quase 80 anos de emancipação política. Itaquá era subdistrito de Mogi e tinha sido fundada antes da cidade de São Paulo. Então o que rolou? O Padre Anchieta veio lá pelo Rio Tietê, de Salesópolis. Foi até Mogi. Usou o teatro, é isso que eu gostaria de levantar. Passou por Mogi, mas cagou a Mogi. Primeiro veio para Itaquá. Depois ele voltou lá e criou a Igreja do Carmo. Primeiro foi aqui. Aí é de São Miguel, que eu acho que se chama São Miguel mesmo. E depois o Pátio do Colégio. Agora tem uma coisa que eu fico indignado com quem assume o Departamento de Cultura, ou Secretaria de Cultura, que nós transformamos em Secretaria, é que acha que o rodeio é tradição de Itaquá. Não é. Nunca foi. Na verdade, o Padre Anchieta, ele foi o cara que escreveu os primeiros textos teatrais. Como eu sou um cara também de teatro, o Conto de Adão, o Conto de São Sebastião. Você imagina o rio Tietê límpido? Bom lembrar que Itaquaquecetuba se diz Ita, água, Tuba, pedra, Quara, taquara. Águas límpidas que correm sobre pedras e taquaras que cortam como faca, no Guarani. E aqui, eu vou mostrar para vocês, e para você, Noel, é um livro que um professor doutor de Itaquá, que são vários, não sou eu o único, aí tem uma porrada, que são absolutamente ignorados. Tem o Gabriel Frade, que é da família portuguesa, que ele publicou isso. Os antigos aldeamentos jesuíticos. 90% desse livro é sobre a população de Itaquá. Como o padre Anchieta chegou, etc e tal. E nunca foi chamado para dar uma palestra. Ou seja, o professor de história, ele vai falar do Pedro Álvares Cabral, toda aquela história de o Brasil foi descoberto. Os caras invadiram. Até é engraçado que o ex-secretário de gestão, que eu não vou citar o nome, mas acrescentou um L no nome e tirou o Silva, que é do Nordeste, ele diz assim, numa biografia dele, eu fui professor também da Unixul, então acho que ele deve ter assistido alguma aula minha. E eu, curiosamente, entrei no Facebook dele e tinha lá uma biografia dizendo que eu sou tarólogo, bandeirante, cara. Ele se autodenominou bandeirante, ou seja, eu sou um filho da puta que matei metade dos índios. Assim, pra gente ver a dimensão da competência cognitiva desses sujeitos que ocupam os cargos públicos. Eu não acho que o cara tem que ter academia, faculdade, não, nada disso. Ele pode ter o notório saber. Mas agora, se sentir bandeirante, cara, Eu acho Bom, que você já tem eu não sei o que quer dizer o cara ser bandeirante, mas as informações que tem que não fez coisas boas, né? Era tudo que não prestava, eram os caras que saíram da cadeia de lá, que Portugal queria se livrar, botava uma farda, vão lá ajudar os jesuítas, porque sabiam, pau-brasil, a colonizar, entendeu? Então, logo na sequência, a gente está falando do século XVII, XVIII, quando Itaquá tem 400 e bolinha anos, né? Quase 450, eu acho, passou. Tá. Enfim, nós estamos no século XVI. Não, século XVI, não é? Naquela época? Não, Agora estamos no século 20. XVII, século XVII. Naquela O época, Renascimento já estava rolando na Itália. Né? Galileu Galilei, Michelangelo, Donatello, Rafaelo, Leonardo da Vinci. Eu falo tanto Elo, posso colocar meu nome é Noelo. Por isso teve um sujeito aí que colocou Marcelo com 2 L's. Porque é chique, né? Marcelo. Eu posso colocar Noelo B. da também? Silva. Só que o da Silva ele tirou porque, né? Silva é muito popular. E ele era rotariano. Ou
Mas enfim, tem coisas que não vale a pena a gente gastar o nosso latim. Você falou, vou cortar você um pouquinho? Não, cara, você É pode uma coisa ficar à vontade. interessante, quando o Paulo fala da colonização, de Bandeirantes, de Itaquaquecetuba ser uma terra indígena, eu tenho até, em algumas entrevistas, conversado com algumas pessoas até importantes, influentes, e tenho perguntado o que eles acham. Porque aqui, ó, em Itaquaquecetuba, é uma cidade indígena, tem uma rua no Recanto Mônica, e o nome dela é Domingos Jorge Velho. O cara que matava, que estuprava as índias, né? Que, não tem como você ter uma noção disso. Talvez os moradores da rua não sabem, né, que essa rua, ela tá levando a homenagem de um estuprador, de um cara que... Eu não sei, é complicado. Mas é como chamar a estrada, a Avenida Anhanguera. A Anhanguera era o chefe dos assassinos. O Borba Gato, tem uma puta de uma escultura lá que o líder dos motoqueiros de São Paulo botou fogo e tá pagando processo até hoje. Porque foi a onda de derrubar essas estátuas, cara. Como é que você vai erguer uma homenagem? Agora, falou disso, eu vou ter que... Me lembra dessa história de estátua, porque é quase uma piada que eu tenho para contar. Bom, então, Itaquá passou desse processo de ser uma cidade agrícola, essencialmente agrícola, e paralelo a isso tinham as olarias e esse porto de areia. Esse porto de areia sempre foi um câncer na cidade. Porque eles sempre financiaram os políticos, sempre deram em troca alguma coisa pro político. Por quê? Porque é minério, né, cara? Eles arrancam a pedra, cavam um buraco, vendem, a cidade não recebe um centavo, tá? E aí o que eles fazem? Eles vendem o buraco para aterro sanitário. Eu vi uma denúncia esses dias no Instagram de um buraco, de um aterro. Isso vem de Suzano para Itaquá. Então esses caras ficaram tão ricos, porque, porra, se você arranca areia, é claro que e joga pedra e faz uma lavagem lá para fazer os pedregulhos, isso é jogado no Tietê. Então não adianta vir falar que o sofazinho que foi jogado que tampou, né? Não tem lógica. Olha Guararema. Guararema usou o rio como ponto histórico. Então, se a gente pensar que Itaquá, o patrimônio nosso é o Rio Tietê, historicamente. Né? Não precisa ser muito inteligente. Mas fede, não sei o quê. Lógico que fede. O Rio Sena também era assim. O Longo Tevere em Roma também era assim. Na Idade Média. Então, nós estamos na Idade Média quando se fala que rodeio é uma tradição. Não, é a cultura do pão e circo. É aquilo que os romanos faziam. Vamos enganar os trouxas? Vamos enganar os trouxas. Vamos trazer o Alok de Miami? Vamos trazer o Alok de Miami. Vamos trazer a Ana Castela e não sei mais o quê. E aí junta aquela muvuca. E aí atrás, eu não gastei nenhum centavo, gente, do dinheiro público. Vocês acreditam nisso? Bom, saímos lá Posso continuar? Pode ir. Posso ir? Vamos lá, a história é importante, né? Então, aí passou das olarias, que eram tudo transportado por navegação no Rio Tietê. Detalhe, o Rio Tietê era navegável, as pessoas tomavam banho. E aí depois, com o desenvolvimento industrial, com já século XIX, né? Para o século XX, já no final do XIX e XX, olha, tem alguns bairros que têm nome indígena, hein? O Caiubi, o Aracaré, Tipóia, né? Mas isso eram pessoas que tinham o mínimo de respeito pela cidade. Depois começaram a colocar esses nomes aí fascistas. Bom, aí nesse mesmo período que Itaquá deixou de ser uma terra agrícola, né? Com uma economia agrícola, que acabou o cinturão, que passou a trabalhadores, que hoje é Ayrton Senna. Eu me lembro que eu era criança, já devia ter uns 12, 13 anos, estudava no Homero, já estava no Fundamental 2, que seria o ginásio. Em frente de casa tinha uma montanha.
E de repente passou um helicóptero e soltou uma bola, cara, gigantesca de fogo. E aí foi queimando o mato de forma espiral, que provavelmente é uma técnica, né, de desmatamento. E aí os bichos começaram a correr dentro das casas. Na minha apareceu um lagarto gigante, um cobra, e na casa de todo mundo apareceu Tinha um muito bicho. preá antigamente aqui. A preá era, a gente até, os caras pegavam para comer. Aqui na vila tinha muito quando eu cheguei. Agora tem só capivara, né? Capivara. E algumas, né? As e que os carros sobrevivem. matam muito. Morrem muito atropelados. A gente tem que fazer alguma Puta coisa que para cuidar. pariu. Né? Então, bicho, aí eu me lembro, Capivaras do Rio Tietê. eu tenho na minha imagem essa bola caindo, esse fogo em espiral e depois os tratores na sequência, cara, foi uma coisa alucinante. A construção da Vila Industrial de Itaquá foi o início da degradação, não que eu seja contra a indústria ou contra o emprego. Deu emprego pra caramba, mas o neguinho chegava no pau de arara, porque não tinha mão de obra. Entendeu? E Itaquá passava por um processo que Guarulhos também passou, que Suzano também passou, mas eles, os prefeitos tinham noção, né, do que está chegando mais gente, está abrindo mais fábrica, e foi dada uma concessão. Eu não lembro se foi na época do Gibi ou se já era o Gumercindo. Isso eu não posso dizer com precisão, porque falha a memória, né? Não vou lembrar. Mas eu lembro que começou, eu sei que a Vila Industrial do Caiubi foi assim, uma coisa de, em 5 anos, tinha 300 fábricas. Eu trabalhei até em uma, onde eu comecei a trabalhar como office boy. Eu lembro que eu já ouvi falar, não tenho certeza também, mas que foi feita uma parceria, né? Vai abrir as empresas, vocês não vão pagar Por né? 50 anos. Porém, vocês vão ter que empregar o pessoal da cidade. E por que tinha que empregar esse pessoal da cidade? Porque junto a isso, paralelo a isso, historicamente, nasce o maior movimento social da história da humanidade, que é o MST. Salve, MST! E esses caras estavam atuando muito no Nordeste e no Portal do Paranapanema, que é terra desse sujeito aí do executivo atual. Presidente Prudente, entendeu? Matava todo mundo. Então, ora, era legítimo, né? Na Constituição tá lá, você tem direito a ter casa. Viu, David Neto? É direito, você não faz nenhum favor não dessa enrolação. Bom, enfim, não queria citar nome, mas né, é tão eclatante que... Aí, enfim, então os caras chegavam e Itaquá começou, todos os bairros que nasceram recentemente, inclusive Piratininga, Losada completou, Caiubi, Village era uma bacia das almas, cara, de terra preta, era lindo. Tinha os riachos, enfim, foi pipocando os bairros, mas na lona. Quando eu cheguei aqui, um fato importante que sempre você falou que aquela bola de fogo ficou na memória. Eu lembro que quando eu cheguei aqui eu tinha 16 anos. E aqui na vila, cara, era os pés de mandioca. Dava para o cara subir em cima, cara. Eu achei, eu falei, como pode? Era muito grosso os caules. Era muito grande, dava para você subir em cima. Imagina as mandiocas que eram colhidas naquela época aqui. Porque foi foi o êxodo, né, de São Paulo. Foi o auge do êxodo, porque a gente tinha São Miguel como a segunda Bahia, porque na cabeça do paulista, que é uma raça preconceituosa, ele acha que o cara chegou de Alagoas é baiano, de Sergipe é baiano. Então todos se concentravam no tanto que tem a Praça do Forró, né? E esse pessoal, claro, Praça gente, do Forró, Avenida Nordestina, entendeu? Tudo ali, né? Tudo ali. Aí o que rola? Essas pessoas, elas precisavam morar em algum lugar, porque elas tinham emprego, mas não tinha casa. Então, aí apareceu o movimento, um grande líder importante na cidade, chamado Zé Carlos Senterra, que infelizmente foi assassinado. Deixou seu sangue, mas deixou sua marca, né, cara? Infelizmente, tem esses... A gente precisa ter mártires, né? O brasileiro, especialmente, gosta de um Zumbi dos Palmares, porque, né, o mito... Tiradentes. Mas tem gente que morre pela justa causa, né?
Bom, aí, o Noel, o grande barato é que eu acompanhei todo esse processo de desenvolvimento até os 20 anos, né? Depois, essas casas hoje são de alvenaria, esses barracos viraram primeiro grandes favelas. Não é que mudou muito, é que agora são alvenarias, mas os escadões, as vielas continuam. Luz nas ruas, a gente ficou 2 anos nessa última gestão sem. E é importante que se lembre que 5 mulheres foram estupradas. Para você ver uma lâmpada o que pode fazer num ponto de ônibus, né? E a responsabilidade desse gestor incompetente. Mas enfim. Então nós estamos vindo de um povo de origem dos originários, né? Que do outro lado do Rio Tietê eram os guaranis. Do lado de cá de Itaquá eram os guaianazes. Passamos pelo processo da agricultura e das olarias e fomos para a industrialização. E claro que os deputados apareceram. Itaquá existe. Ninguém conseguia pronunciar a palavra Itaquá. Onde você mora? Eu só conheço 2 que conseguiu falar até hoje. Era uma coisa engraçada, bicho. O que falou perfeitinho foi o Suplicy. Itaquaquecetuba. É difícil falar Itaquaquecetuba. É Caraguatatuba, Pindamonhangaba, tudo nome indígena. Arlindo Chinaglia, que veio receber um título, falou Itaquaquecetuba. E o Suplicy. Eu fico imaginando o Sérgio Moro. Eu gravei entrevista com o Sérgio Moro. De Piá. Que livro você leu quando ele foi no programa do Bial? Umas biografias, mas eu não me lembro o título. Porra, você não vai lembrar da biografia que você leu, cara? Bom, a gente sabe o entulho que é esse sujeito. Aí, bom, a história rolou, a cidade evoluiu e junto com a cidade evoluindo no sentido industrial, nós tivemos a degradação do patrimônio histórico. A cidade começou, era Itaquá toda rodeada de casarões, com pés de jabuticaba, cara, que era maravilhoso, era lindo de ver. Se você arrancar aquela manta asfáltica infame que tem em volta da praça, você vai ver pedras de paralelepípedo, porque é a melhor forma de você ter drenagem da água. Cortadas à mão. Ainda tem uma rua ali em Itaquá, a rua atrás do Homero. Tem alguns trechos. Ali em Monte Belo também tem. O Aracaré também tem uma grande. Aracaré tem, a Rio de Janeiro, né? Então, aquilo era cortado à mão já pela mão de obra escrava. Então não bastou matar os índios, teve que trazer os negros, né? Então os europeus, eles têm muita culpa no cartório, né? Bom. E aí Esses são os bandeirantes? Não, seriam os bandeirantes vamos lá, do século XVIII, XIX. Bom, aí a gente teve aqui em Itaquá uma importante imigração japonesa, né, que tem até o Caicão hoje, portuguesa e italiana, com a vinda dos imigrantes. Isso assim, tem ainda algumas padarias que são portuguesas. A do Monte Belo, que eu não lembro o nome, se é real, o dono é português. Como é que pode? A gente brinca, né? Mas vê, o português ele vem no Brasil, ele compra um terreno de esquina, monta uma padaria e vende o quê? Pão francês. Tá. É estranho isso, né? É o que da França a gente chama de brioche, né? E não é igual o pão daqui, cara. É duro, tem que ter um recheio, você não consegue morder. É uma arma, é um tijolo. O brioche, é o pãozinho. É, o pãozinho deles. Baguete. A baguete, que é a bengala, que a gente chamava de bengala. Você se lembra disso, de comprar um pedaço de pão desse tamanho? Colocar debaixo do braço, chegava 2. Bom, então, aí com o desenvolvimento da cidade, que se por um lado era legal, porque dava trabalho, né, para os nordestinos, essa raça brilhante, né, bicho, que hoje é 90%, se não mais. Itaquaquecetuba, eu acredito que deve ser uma. Quem nasce em Itaquaquecetuba hoje? Se a gente for observar... Não nasce porque não tem maternidade, né? Nasce no Santa, mas não é tanto.
como maternidade deveria. aqui no Santa Marcelina? Tem, as pessoas nascem no Santo. Então, e tem alguns itaquaquecetubenses novos aí. Então, aí não tem como, é mesmo, né, cara? É. De onde você nasceu? Eu nasci no Tatuapé, mas cresci em Itaquá. Olá. Eu sou de São Caetano. Minha filha é de Arujá. Olha, O meu filho é de Itaquá. Meu Nasceu filho aqui nasceu em Itaquá. Nasceu Ai. no Santa. no Santa Marcelina. Que é recente também, né? Tudo isso é recente. Bom, assim, continuar. A minha história paralela ao que? Esse é o tema, né? Esse é o tema, viu, gente? Para quem perdeu aí, é a minha inserção na história de Itaquaquecetuba, né? O que você fez para ajudar Itaquaquecetuba? Porque eu escuto às vezes algumas pessoas falando que a oposição não faz nada pela cidade. O que fez pela cidade? Porque fica falando, mas o que você fez? Você fez alguma coisa por Itaquá? Com o que você pode contribuir? Eu dei a minha contribuição, né? Quando teve o processo de redemocratização, era centro cívico. E Itaquá era a única escola, nem Suzano tinha, hein? De ensino médio, que nem era ensino médio, era colegial. E a primeira escola do Alto Tietê para formar professores, as normalistas. Minhas duas irmãs são formadas nessa época, são as duas da safra de professores, são as duas primeiras professoras, junto com a filha do Gumercindo, a Yara. Yara, beijo, sua linda. Gente, aí Não, antes de você mudar, eu você acho quer? Deixa eu tenho que te porque, responder. assim, quando Do que eu fiz, né? Quando fala que não fez, eu acho que, por exemplo, pode ser que você pense diferente, mas quando um cidadão ele se propõe a mostrar alguma coisa que não está sendo feito corretamente, que não era para ter sido daquela forma, né? Então eu acho que já é uma boa contribuição. E se o governo, não falo governo municipal, eu falo governo no geral, seja vereador, seja prefeito, seja senador, deputado, presidente da República, quando ele tem uma oposição que mostra para ele onde que está falhando, esse cara contribui. Ele não tem que ser perseguido, ser massacrado, ser humilhado em público. Eu acho que ele não precisa disso. Acho que sim, tem que se observar. O cara falou aquilo lá, secretário, o que está acontecendo aí? Perfeito. O cara falou que tem um buraco lá, eu passei e não vi. Vai lá. Então, quer dizer, vou voltar um pouco na gestão passada dos japoneses, do Mamoru Nakashima, no qual a gente também fazia uma oposição que era, vamos dizer, severa, porque no jornal do Zé Borges, o jornal Fala Itaquá, a gente denunciava direto. A população tinha voz. E o que eles faziam? Eles pegavam aquele jornal, pontuava situações e arrumava. Não tinha perseguição. Né, bicho? É um respeito. Não tinha perseguição, porque é o povo falando. O povo tem direito de reclamar. É o povo que paga o salário do político. Primeiro que a gente tem que entender isso é muito importante que você falou. Prefeito não é autoridade, ele é servidor público. Ele está ali para servir o público. Ele não está ali para fazer da cidade o quintal da casa dele. Ele que vai fazer na puta que pariu. Porque a cidade ele foi eleito democraticamente. Infelizmente a gente tem um atual gestor que diz ser advogado, mestre em direito público, delegado concursado, e o cara não entendeu que a gente vive no Estado democrático de direito. Eu mesmo já fui processado 23 vezes por ele. Você recebeu 23 processos? 23 processos, porque o canal Canelada tá ali para denunciar. Olha, o Ministério Público deu parecer negativo a uma queixa-crime que esse cara moveu contra mim, de 1.022 páginas. Ou seja, ele botou a delegacia a serviço de ficar me vigiando. Eu acho isso muito engraçado, porque ele mesmo disse, entre tantas mentiras... Queixa-crime, para quem não sabe, tem duas opções. Ou você faz um boletim de ocorrência na delegacia, ou então o seu advogado, ele te ouve, coloca ali no documento e apresenta lá judicialmente. Então tem essas duas opções. E quando o Paulo fala que
foi feita uma queixa-crime com mais de 1000 páginas? 1022 páginas. E eu achei ótimo, porque simultâneo a isso, aí eles printavam e anexavam lá é um dossiê dessa altura, ó. E aí eu até pensei, falei, porra, e esse mesmo prefeito, ele tinha um gabinete do ódio, que era uma molecada que ele contratou para manipular dados. Então, conseguiram, me derrubavam os perfis. Então, eu tinha um Facebook, eu escrevia os textos, as minhas análises políticas, porque eu não concordava com ele, não sou obrigado a concordar. Ninguém é obrigado a concordar. Ninguém é obrigado, nem a votar, na verdade, deveria ser obrigado. Mas, enfim, já que é obrigado, então vamos votar. Esse cara ganhou, vamos respeitar o Estado Democrático de Direito, mas eu tenho direito à crítica. E o cara é sujeito à crítica. Isso o Ministério Público deixa bem claro. Prefeitos, coloquem no seu lugar. Você é figura pública, é sujeito a críticas. Teve essa fala? Teve essa fala, inclusive ele foi retirado da audiência, porque ele queria cantar de galo com a juíza, que é a chefe do criminal do fórum. Mas como assim? Bom, a história é essa. Ele fez essa denúncia. Então você recebeu 23 processos. 10 secretários fizeram a mesma coisa, com uma manipulação de dados de um story. Gente, hoje eu ponho story. Mas eu nunca usei o story para fazer política. Os meus textos são enormes. É para professor ler. Eu tenho Letra meus garrafal. Então, tem essa história. Eu não tenho mais obrigação com a BNT. Eu não sou mais professor universitário. Então, já foi. Depois outra. Todo mundo lê no celular. Eu sou um cara mesmo que já não enxergo direito. Se eu vou ler, é foda. Então eu já boto letra garrafal por isso, por esse único motivo. E não é porque tá gritando, não. Eu achei que ele tava gritando. Não, porque a norma da BNT diz isso, né? Letras garrafais, que é caixa alta. Não é por isso, não. É para facilitar a leitura. E é difícil de corrigir, cara, né? E aí eu comecei a fazer todos os meus textos, e aí ele gostou, me ligou, me telefonou, me ofendeu. Mas antes disso, ele me chamou, cara, para ser servidor do alto escalão da Secretaria de Cultura, porque ele via que o meu currículo podia engrossar o caldo, né? Mas ele confundiu. Mas vamos chegar nele depois. Só para voltar lá, que você fez uma pergunta importante. O que você fez para mudar? Eu comecei como líder estudantil, criamos o primeiro grêmio estudantil, da única escola que tinha, depois é que veio o Gama de Miranda. E o Benedito sempre se manteve, só que já não era mais galinheiro. Então eu tive essa militância. Eu estudei no ex-galinheiro? Você estudou. Não era mesmo, cara. Mas é porque tinha galinha, né? O formato. Não. Formato de cobertura. Não, como era muito quente, né? E a gente é tropical. No frio, foda-se os alunos. Era tela de galinheiro mesmo. Não tinha janela. Foi aumentando a população, a escola tinha que esticar. E não tinha diretoria de ensino, era lá em Mogi. Você acha que os caras iam pensar aqui? Não, Itaquá foi se largando. O Gibi e o Gumercindo talvez tenham sido os prefeitos mais progressistas que nós tivemos. Gibi e Gumercindo? Não à toa, só tinha PMDB e Arena. Hoje se reclama, né, do bolsonarismo e do lulismo, do petismo. Mas isso também era na época. Acabou o regime militar, tinha o Tilim, o eterno Tilim do Arena, que concorreu não sei quantas vezes, perdeu todas, e vinham esses candidatos, que era do MDB, né, que era de esquerda. Não é esquerda, assim, era aquela classe média consciente. Não é essa classe média vira-lata que a gente tem, que faz parte dessa nova gestão, e muitos deles, né? Os caras saem daqui de Itaquá, alugam uma casa do condomínio, compram um carro 4x4 para pagar 60 parcelas, porque ele tem que se sentir classe média. Só que, assim, a falta de noção é tamanha, porque o vira-lata é o cão que guarda a casa, é o amigo do homem, mas dorme do lado de fora da casa. O patrão não bota ele para dentro. Então, a burguesia são os donos né, os donos dos meios de produção. Itaquá, os empresários que estão cagando para esse gestor são a burguesia.
Eles são donos dos meios de produção. A classe média, eu disse, são palavras da Marilena Chauí, que eu tive a felicidade de ser chefe de gabinete na gestão da Irundina. Ela fala isso, ela disse, o que acaba com o mundo em geral, tá? É a classe média. Ela fala bem isso. Porque eles não são nem ricos e nem pobres. Então eles acham que podem oprimir ainda mais o trabalhador. Porque o trabalhador ainda anda de ônibus, ainda anda de trem, tá morando de aluguel. Mas é trabalhador. E assim. Tem um MEI, mas continua sendo trabalhador. Não interessa, entendeu? Mas não é um empresário, não produz. Em grande escala, né? Entendeu? Então, para responder mais objetivamente a tua pergunta, o que eu fiz? Eu militei. Eu ajudei a fundar o Partido dos Trabalhadores. Eu quebrei 2 ovos na cabeça do Maluf, dentro da Câmara, que é onde hoje é a saúde mental. Nós fundamos o Partido Comunista. Nós criamos, né? A UJS. Então, assim, eu sempre tive... Mas eu nunca fui apegado ao partido. Eu sempre fui na militância. Então, tinha a Vera da Penha, que tinha um movimento negro e de mulheres. Movimento do Sem Terra. E os movimentos culturais. Como eu me interessava por tudo, e por isso eu fui fazer sociologia, era a única ciência que abraçava tudo, né? Então, a minha contribuição foi essa. Depois, naturalmente, eu aceitei, nós entramos no departamento de cultura na gestão do Gumercindo. Éramos jovens rebeldes, 18 anos, queríamos... E o departamento de cultura é onde é o museu, que era para toda a prefeitura ali. Entramos na sala, puxamos, tinha sabe esses armários de ferro? Puxa o gavetão e tem as pastinhas. Era um armário enferrujado, um arquivo. Com uma gaveta enferrujada. Nós conseguimos, com muita força, abrir essa gaveta. Tinha uma pasta amarelada, cara. E 2 fichinhas de papel escrito uma unidade de fotografia. E os 2 artistas tinham morrido. Era o cadastro de 2 artistas. Bom, esse foi o departamento de cultura que nós herdamos. E depois a vida progrediu. E assim, na minha concepção, no meu olhar, a cidade já estava sendo degradada a sua arquitetura colonial. A população já estava mudando, né? Porque eram os operários. Mas sempre teve a classe média, que eram os comerciários. O cara que era família... Bom, não vou citar nomes, porque muitos são queridos amigos. Mas o João Seleção... Vocês devem lembrar bem dessa história. Teu pai foi prefeito aqui. O João era um querido, muito competente. E ele participou de várias gestões de secretarias potentes. A Emilce é uma das pessoas, a Vera da Penha. Bom, todo mundo vai lembrar. Quem é velho vai lembrar de Itaquá como era. Arquitetura colonial, transformação de agrícola para industrial. E aí a linha ferroviária melhorou, etc. e tal. Agora, é fundamental deixar registrado isso. Quem escrever a história do século XX, do Alto Tietê, por razão de lógica, o cara vai ter que colocar lá a degradação da cidade de Itacoaxetuba, a como é que a gente pode... Pejotarização? Existe essa palavra? Do agiota? Não sei. A agiotagem, a pilantragem começou no governo Toninho da Pamonha. O marketing que o cara jogou, porque o cara já era rico, já tinha sido prefeito de Santa Isabel, prefeito de Arujá, tinha que ser prefeito de Itaquá. Ele foi prefeito de Santa Isabel? Não sei se foi ele, se foi o irmão ou a mulher, mas era família sempre envolvida, né? Sempre envolvida. Ele foi Arujá e Itaquá. Depois Arujá 2 mandatos, Itaquá 2 mandatos e para deputado estadual. Bom, enfim. Pôs cavalo para correr atrás de professor em greve, deu para borrachar. Eu tomei várias borrachadas. Então, a minha contribuição para concluir a minha resposta foi a militância. Que ela sempre foi, à esquerda na cidade, um pouco briguenta entre elas, mas agora com essa nova demografia,
de nordestinos, e a gente sabe que o nordestino, quando se une, Tem força, né? cara, porque o paulista ele é classe média, ele é branco, ele não admite ser negro. Então a Só nossa precisa- população é preta, pobre e periférica. Só precisa conscientização, né? Conscientização e foco, né? Para poder fazer acontecer a mudança que precisa, né? Que é fundamental. E é essa nova população que vai meter a pá de cal nessa pseudo-burguesia, que é classe média, que rege a nossa cidade a partir da gestão do Toninho da Pamonha. Então, olha, festa do peão de boiadeiro nunca foi tradição. Para ser tradicional tem que ter 50 anos. Eu até tirei um sarro do... Como é que é o nome desse um vereador aí que usa o chapéu de boiadeiro? Que ele colocou assim, depois corrigiu. A terceira tradicional cavalgada. Ele quer fazer biscate no marketing do Toninho da Pamonha, por isso que ele não tira aquele chapéu. Não sei nem se o cara é careca. Porque tem os carecas que se põe e não tira, né? Aí eu comentei, eu falei assim, olha, desculpa se eu me intrometo no teu post, mas se é terceira, não pode ser tradicional. Para ser tradicional tem que ter no mínimo 50 anos. A feira da Vila São Carlos, que o prefeito tentou destruir, porque vai meter concha acústica, ela tem 60 anos, ela é tradicional. Então, para você ter tradição, eu sou um clássico, eu sou tradicional, você também. Então, assim, a gente já é, cara, vamos assumir a biografia da nossa cara, as rugas, e admitir que a gente que acompanhou a história. Bom, resumindo, aí dali eu fui da gestão do Gumercindo, que eu fui para banco, trabalhei em banco, e trabalhei com o Mário Moreno, querido Mário Moreno, antes do banco. Mas e aí antes do banco, quando a gente fala de banco, a gente fala de canseira. Banco é canseira, né? Mas eu fiz uma pergunta para você, eu quero voltar um pouco atrás. Tá. Porque você falou que teve 23 processos. Isso. Agressões. Sofreu agressões? A única vez que eu fui na Câmara Nova, que é um prédio que custa acho que R$28 mil por mês, que é uma das mentiras que esse prefeito conta, ele era 1 milhão de aluguel, a herança maldita que ele recebeu. Mas o cara é tão mentiroso, tão cara de pau, tão ordinário, que ele jogou de 1 milhão para 5 milhões. Hoje Itaquá gasta mais de 5 milhões de locação. Todos esses carros que vocês veem na cidade adesivados são alugados. Quando ele for entregar no final da gestão, é o preço de um novo, porque os caras vão querer um reparo. Não é? Então, assim, por isso que eu chamo sempre de a gestão ilusionista. Tudo, a fachada é bonitinha. Agora e dentro? Não tem professor, não tem enfermeiro, não tem hospital. O único prefeito da cidade que manteve um hospital, maternidade, que construiu 14 escolas e vários conjuntos habitacionais, graças ao Celso Reis, tá? Foi o Mário Moreno. Quem abriu o caminho foi o Gumercindo. Quando você fala de construir escola, essas aí foram escolas mesmo? Porque... Construída, alvenaria, pão, levantou a parede, tem creche, tem do primeiro ao sexto ano, o Fundo 1, o Fundo 2, o EJA, o ensino fundamental, o ensino médio. Não é alugar casebre, adaptar e colocar lá dentro professoras, se é que tem, auxiliares, se é que são, e o cabidão de emprego dos vereadores. Então essa rataiada que está aí na Câmara de Vereadores, salvo raras exceções, 2, tá? É uma rataiada. Eles destroem a cidade e culpam o queijo. Entendeu? Isso vem desde o governo Toninho da Pamonha. Nós tivemos uma espécie de alento civilizatório na gestão do Mário. Posso dizer um pouco na gestão do Armando. Quando você fala de creche subvencionada, você falou casebre, creche subvencionada, eu não sei, mas acho que a população que acompanha a gente pode ver
como que acontece? A prefeitura vem, aloca uma casa, faz uma adaptação, coloca uma placa lá e coloca professor, auxiliares e coloca os alunos. E quando muda de gestão... Se o prefeito aquilo, não quiser, o cancela. prefeito não é... Porque é um contrato. É locação. É um contrato. Aí o outro prefeito que entra, fica se quiser. Não, e depois Não, essa peraí, eu não criança quero. que saiu de lá, para qual escola vai? A gente continua tendo um crescimento demográfico. A taxa de natalidade não é zero. Tudo bem que a mulher não pare aqui, mas a mulher do prefeito vem e entrega um enxoval para ela. Olha como você pariu, você tá grávida, e olha que bonitinho, te dá um enxoval, talquinho pro bubu, nenê. Ah, isso não é política cosmética? O cara, que se chama Eduardo Boigues, vamos dizer nome, não ergueu uma sala de aula. Ou seja, não construiu uma escola. Um leito de hospital e nenhuma casa popular. Esse cara, esse sujeito, delegado, desistiu de ser candidato a deputado federal porque as pesquisas já diziam e a internet está falando. O feitiço virou contra o feiticeiro. Ele gerenciou a cidade de 2 bilhões de orçamento maquiando. Mentiu aqui, mentiu ali, mente, continua mentindo. A última, mais engraçada, foi ele se justificar puxando o tapete do Rogério Tarento como vice, que já tinha, claro, mano. Ele nasceu em Itaquá. Eu era amigo de infância e conheço muito bem a esposa, muito querida do vice-prefeito. Ele deu puxou o tapete do cara. O cara já estava com o secretariado dele pronto. E jogou o secretário de gestão, o Marcelo com 2L, o Bandeirante, que omite o Silva. Tem que falar, né, cara? Tem que falar. É tudo um bando de fascista, de fachada. Mas será que não construiu nenhuma escola? Nenhuma sala? Olha, que eu tenha conhecimento, não. E eu não abri a minha boca e por isso eu ganhei todos os processos. Porque eu pesquiso antes de falar, cara. Eu misturo todos os assuntos, eu cruzo por sinapse neural, porque é muita história, né? Eu sempre me envolvi com os refugiados da África, com os refugiados do leste europeu, que aí, quando eu fiz 20 anos, minha mãe morreu, Lula perdeu em 89, eu estava confuso, eu era o filho mais novo, minhas irmãs todas casadas, cada uma com os 2 neném no colo, meus irmãos, eu estava fudido sozinho. Meu pai, com uma bronquite do cão, tinha que ter alguém com carro, eu não tinha. Então, assim, aí eu resolvi ir para a Europa. Eu falei, que se foda, eu vou ficar fazendo o que aqui? Itaquá já tinha virado um lixo. Já tinham derrubado tudo. E vendo esse Toninho da Pamonha, depois vendo coisas muito erradas. Aí eu ingressei na gestão, a convite da Erundina. Tive a felicidade de trabalhar com a Marilena Chaui, onde eu aprendi. Para quem não sabe, Marilena Chaui é uma das maiores, é a maior filósofa estudada no mundo inteiro, brasileira. Assim como o Paulo Freire. Então, cara, você imagina você trabalhar com esses 2 monstros reconhecidos no mundo inteiro. Não tem como não abrir a mente, né? Na porrada, na machadada. E eu aprendi muito, cara, porque a Erundina, ela fez uma gestão tão descentrada que você imagina, se esse prefeito tivesse vergonha na cara e esse outro canalha aí do Chihuahua, que eu achei legal esse sobrenome que deram pra ele. Chihuahua. É. Porque o cara vive grudado no saco do prefeito. É ele de um lado e o chapelão do outro. Eu vou pesquisar esse negócio aí pra saber se tem alguma escola que foi construída, porque eles falam que inaugurou diversas escolas. Não, se inaugurou, foram postos de saúde que foi com dinheiro federal. Não, escola. Não, a escola não inaugurou porra nenhuma. É mentira. Se inaugurou, é mentira. Tem escola, aquela escola que o Mário construiu, que agora ele fez de tempo integral, e aí pagou 2 milhões para os irmãos Minotauro virem aqui só aparecer. 2 milhões. Os caras vieram, deram lá uma palestrinha, fizeram uma lutinha. E qual escola é essa?
Não sei o nome, mas é uma escola de tempo integral. Ah, no Parque Ecológico, então. Não sei onde é. Eu não sei quantas escolas. Assim, tem. você vai vendo essas políticas de perfumaria, essa cosmética, que no fundo os caras tiram mofo, bicho. Sabe aquelas fotografias amareladas? Você lembra da máquina Polaroid? Eu fico imaginando esse sujeito que diz que conhece a cidade, que a última mentira grande que ele botou aí, quando ele foi anunciar que o dia do Fico, diga ao povo de alagado do Jardim Fiorello, do povo da Maria Augusta, dessa população fodida da Vila Japão, do Fiorello, Vila Sônia, os caras que tem Maria Augusta, lá dos barrancos que caem na cabeça do povo do Losada. Diga a esse povo que eu amo a cidade, por isso eu fico. E agora? Mas aí, tá, isso aí tem um pouco mais de um mês que foi discutida essa situação e o atual gestor ele resolveu que não vai ser mais candidato. Teve lá os problemas, né, que até você falou um pouco aí. Porém, quem são agora os postulantes a esses cargos? Da cidade. Porque assim, a gente reclama muito de que o nosso bairro não tem um vereador. A gente reclama que o bairro não tem mudança, não tem um posto de saúde, tem um buraco na frente da nossa casa. Fala que um monte de coisa, que o ônibus não passa, né? Todo mundo quer reclamar que não tá bom. Porém, razão, né? Porém, na hora do voto, vota no vereador de outro bairro. É isso. Agora chega a eleição para deputado, tem que votar no deputado da cidade. Senão vai votar no de fora, né? E mais uma vez a cidade vai ficar recebendo as gotinhas de orçamento. Sendo que podia receber um balde cheio de orçamento, um valor bem significativo para poder fazer Mas mudança. Recebe. Olha, dá para citar o Tico e o Teco, que é o André do Prado, que hoje é presidente da Assembleia, da Lesp, que diz que vai sair senador. E o outro, o Tico Teco, como que era? O Márcio Alvino, que hoje é deputado federal, que vai vir aqui mamar voto. Esses dois caras mandaram 6 milhões ou algo assim para a duplicação da SP-56, que o prefeito prometeu, falou, passou a primeira gestão, continuou falando. Fizeram um trechinho ali na Vila Japão, antes da Vila São Carlos, ampliaram na tinta. Comeram os acostamentos e meteram a tinta. Não passa um ônibus. Então, mas ali, ó, tem um... trechinho só também. Esse dia eu tava conversando com duas senhoras e um rapaz. E eles estavam falando da demora para a duplicação dessa rodovia. Por quê? Porque ali tinha diversos comerciantes. O pessoal tinha as barracas. E as barracas, inclusive, eu cheguei na hora que o trator estava derrubando uma barraca, o caminhão cheio de fruta, né, que eles colocaram as frutas para levar embora. E passaram por cima com o trator. Mas isso foi no primeiro ano de gestão. Hoje já está com 5 anos. 6 anos já? E 4 meses. E não aconteceu ainda. Então, aí o fenômeno que você pede para a gente tentar aqui entender é por que o Lula ganhou desde a primeira eleição em Itaquá? Por que Haddad ganha? Por que alguns deputados federais são bem votados em Itaquá? E por que a gente elege essa elite do atraso para governar o município? Né? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Eu acho que sim. Acho que tem, sempre esses caras que chegam. São os comerciantes, os vira-latas, que não são ricos e não são pobres, mas estão pagando ainda a prestação do carro. Então aí vem Zezinho não sei do que, o cara da quebrada, porque lá ele tem um comérciozinho. Aí o prefeito pega esses caras, tipo, tem que falar o nome desse cara, porque esse cara é folclórico, bicho. Eu nunca vi um vereador ser tão puxa-saco, tão hipócrita. O cantor Sidney Santos, cara. Quando você falou desse cara histórico aí, eu lembrei logo de uma parte que ele fez na Câmara. Tocou violão? Não, ele uma vez... Da caneta? Não, esse tem muitos episódios, mas esse daqui foi o mais interessante. Ele foi contra
um grande empreendimento que tem na Estrada do Mandi, falou que, pô, o morador que tem meio lote tem que pagar fazer a calçada. E lá, você vê que aquele lá, a pista inteira não faz. Ele fez um papel top. Foi na defesa da população que tem um terreno só, não os latifundiários. E aí, na sequência, na próxima sessão, ele subiu na tribuna, vereador Sidney Santos. Subiu na tribuna. Perdão, prefeito! É vergonhoso. Gente, essa Câmara de aquele dia na foi verdade demais. sempre foi, né? Depois do Toninho da Pamonha só piorou. Só piorou. Porque o que os caras querem? Não vem com essa história. E o Gustavo do PT levantou a lebre lá e aí foi quase espancar o cara do tal do mensalinho. O vereador recebe mensalinho. Sempre foi assim. Me vem aprovar o contrário, que eu vou dizer quantos cargos comissionados esse vereador tem, quantos projetos de lei que beneficiam o negócio dele e quantos deles não pegaram secretarias e tiveram enriquecimento ilícito. Eu mesmo tenho 9 representações do GAECO. GAECO é Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado. Inclusive o prefeito está lá. E por isso que ele jogou 23 processos tentando me calar, me coagir, me perseguir. Era a minha casa que tinha drone, era carro que estava na porta. Até o dia que eu fui você perguntou se eu fui agredido. Eu fui agredido. Aí fui na delegacia fazer a denúncia. Fiz a denúncia e falei, mas eu quero inquérito policial disso. Ele deu cargo de confiança. Doutor Cursino, que não é mais delegado daqui, foi para Suzano. Ele deu um cargo de confiança para a mulher do delegado. Que a mulher também deve ter ficado de saco cheio de ver tantas burrice e estupidez juntas. Caiu fora. Porque a mulher do Eduardo, ela já foi homenageada com um cargo fantasma no governo Armando. Você acha que o Armando ia ficar pensando, com tanta coisa que tem para pensar na cidade, com essa ebulição, esse crescimento fermentoso, né, essa enzima que é Itaquá? Aí, só para concluir, eu saí de Itaquá, né? Então, depois que estava tudo já com o Toninho da Pamonha, festa de peão, as pessoas se perturbaram, né? Ficaram confusas. Qual é a história da cidade? Qual é a origem da cidade? Nem professor de história sabe que a origem é dos povos originários indígenas. Nem professor de história. Que tá aqui, eu convidaria a secretária de Cultura a um pouquinho de vergonha na cara, né, secretária? Um pouquinho de vergonha na cara. Um curso de capacitação para professor, fala de índio, fala de... Não fica fazendo festinha, sabe, Rua do Lazer, de antigamente? E chamar aquilo de cultura com um brinquedo inflável. Isso não é cultura, é Rua do Lazer. Qualquer paróquia faz. Qualquer escola faz isso. A comunidade faz isso. Sempre fez. Fecha, pede licença para a prefeitura, fecha aqui, fecha ali, e brinca, pula a corda aí. Não precisa nem brinquedo inflável. Mas, como é dinheiro público, né? E aí foi que eu desisti um pouco da decepção larguei o meu cargo de efetivo na Prefeitura de São Paulo e fui para a Europa e acabei trabalhando lá no Departamento de Cultura e de Políticas Públicas da região toscana. E foi a queda do Muro de Berlim, foi em 1990, o Partido Comunista rachou, nós refundamos o partido, eu me integrei politicamente, e aí foi todo um processo de estudo, da tese escrita, depois a tese oral, né? A defesa oral, que é porreta, aquelas coisas medieval, e você passa só se você tiver 100. Aí eu fico rindo, sabe? Porque tem um motorista desse prefeito aí que me viu na Caplas entregando algodão doce para as crianças. Só que, na verdade, a Caplas a gente sabe que grande parte é da prefeitura e a outra parte apareceu de última hora um advogado dizendo que era defensor dos trabalhadores que a Caplas não pagou. Só que a Caplas está há 48 anos abandonada. E justamente na época da pandemia, que ninguém tinha emprego, e
ocuparam a Caplace, fizeram uma faxina, porque lá era um cemitério, era uma cracolândia. Desovavam cadáveres ali. Resumo. A gente fez uma ocupação cultural, porque estavam querendo tirar as pessoas que não tinham dinheiro mais para pagar aluguel na pandemia. Porque a gente sabe a desgraça que o Bolsonaro foi. Então não tinha, bicho, para onde correr. Eles foram lá, fizeram uma limpeza, criaram uma ocupação Cida Rodrigues, que é mãe de queridos amigos, que morou e criou os filhos debaixo da ponte. Então era essa mulher da luta. E deram o nome de Ocupação Cida Rodrigues. E aí rolou que o prefeito não queria, deu voz de prisão como delegado, mas ele era prefeito. E aí eu comprei a briga e ajudei os caras. E aí esse motorista tirou uma foto e ainda fez uma piadinha tão ordinária quanto é o próprio caráter dele, não ordinário de extraordinário, ordinário de pejorativo, que falou assim, olha, numa matéria de um jornal aí que eles pagam, né? Olha o que o doutorzinho, o que se diz doutor, cara, eu não dou carteirada, eu não preciso ficar falando. Eu nunca vou falar o que o prefeito falou. Você sabe com quem você está falando? Como ele gritou com uma senhora que estava em cima de uma laje reclamando do alagamento. O prefeito está passando. Quando é que você vê esse cara passando na rua? Está pagando 8 pau por mês de um carro blindado A3. Por que esse cara não anda de cara? O Mamor ia lá na reunião do Parque Ecológico, descia a pé, atravessava a cidade. E a gente sabe que foi o péssimo governo. Agora esse cara, por que tem que andar blindado? Você tem medo do quê, prefeito? Né? Aí eu andar todo escoltado. Aí o dia que eu fui na Câmara, eu saí pra fumar um cigarro, fazer um telefonema. Saiu o cara de dentro do gabinete, me deu um pontapé no joelho, bicho. Eu tenho 60 anos, eu fui parar no meio da rua. O cara era um brutamonte. Voltou, entrou no gabinete, o prefeito apareceu com ele na janela. Só que aí tinha terminado a sessão da Câmara, as pessoas querendo me acudir, aí chegou o coronel de pijama, que é o secretário de segurança. O cara é desequilibrado. Mano, eu já vi gente burra, mas não sei o que esse prefeito tem com esse secretário, cara, que ele não bota esse cara pra correr. Bom, deve ter rabo preso também. Que também me processou. Queria 30 mil por danos morais. Olha que bonito. Aí ele passou pra mim, na minha frente, eu no chão, caído com o joelho inchado, por ter sido agredido, e ele em segurança pública, hein? Tinha que fazer o quê? Me socorrer. E atender o meu pedido. Eu falei, o cara tá lá no gabinete do prefeito. Vocês não vão fazer nada? Ele falou assim, o recado foi dado. Bom, mais uma aí, que quando terminar toda essa maratona de processo, só resta uma que ele recorreu em segunda instância, vai perder. Teve vários casos desse aí, de não assim agressão, mas de processos, né? Perseguição, porque o cara não aceita, não. Moacir Fernandes, acho que foi um dos piores, né? Moacir Fernandes, né, que também foi agredido. Esse rapaz Guilherme, que é do Piratininga, eu vi, cara. Foi gravado. Como é que você, como GCM... Primeiro que a GCM não tem essa obrigação e ali é abuso de poder. O cara que tá para nos defender, o prefeito bota um cara para nos defender, bota esses GCMs que são os guerreiros, bicho. Ficaram 4 anos usando a mesma bota, sem uniforme. Como começou a pegar mal, né? Aí deram lá umas botas, umas roupas. Mas esses caras sofrem, bicho, porque tem que atender às ansiedades de Você não respondeu quem são os candidatos, né? É verdade, Mas aí, como a gente entrou nesse tema, só quero lembrar, teve o caso do Moacir. Foi. Caso de agressão. Você falou que teve você, o Moacir falou que foi agredido, o Guilherme teve vídeo, aí teve um outro jornalista que eu não vou falar o nome porque ele tá no grupo lá, pode ter um problema.
que também teve o carro apreendido, né? Porque teve alguma armação, ele na época foi complicado para ele, perdeu o carro. Teve o Silvio Santos na TV Itaquá. O Ney Cardoso. O Ney Cardoso também recebeu processo. Tem muita gente que recebeu O cara processo. deve mudar da cidade. O Ney foi uma das coisas mais... Eu não recebi processo, hein? Eu não quero também receber processo. Eu não faço... Olha... Eu faço jornalismo há mais de 15 anos, nunca recebi um processo. Eu não estou dedicado a receber processo. Então, pelo amor de Deus, não venha me processar. Porém, eu tenho que dizer que no dia 11 de abril do ano passado, completou um ano, em 11 de abril, eu fui quase que humilhado. Só não me senti humilhado porque uma criança falou para mim que eu não deveria me rebaixar naquela situação, porque o cara que se achava lá em cima se rebaixou até 4 metros abaixo do chão para falar um monte para mim, de forma injusta e ingrata, por conta de apenas uma pergunta que não foi respondida. Foi envolvida mais gente. Se eu trabalhasse para aqueles cidadãos lá que o senhor falou, eu não estaria passando tanto veneno como eu passei por esse período todo, por abandono da sua parte. Porque para mim o que vocês fizeram foi covardia. E vocês sabem que foi. Proibiram, Paulo, os vereadores de dar entrevista para mim. E os vereadores acataram, né? Proibiram. Falaram, foi falado, ó, não falou para outro, não falou para mim, falou para outro jornalista. Não é para dar entrevista nem para você e nem para o Noel. Mas por quê? Qual foi o meu erro? Qual foi o meu crime? O meu crime foi eu perguntar para a gestão o que a população me pedia para perguntar? Porque todas as perguntas que eu fiz, eu falava nomes. Todas. Fulano de tal, lá da vila tal, assim, assim, assim. Teve uma reunião com o senhor, assim, assim, assim. E o senhor não voltou lá ainda, ele pediu para me perguntar. Vai acontecer? Sempre foi assim. Eu não ajo com mentira, como o senhor disse. E eu tô falando com o senhor, viu, doutor? É com o prefeito que eu tô falando. Eu não ajo com mentira, como o senhor disse. Eu não invento histórias, como o senhor disse. Eu não sou da imprensa marrom, como o senhor disse. Porque quando eu fazia matérias falando da excelência do seu trabalho, eu perguntava e o senhor falava que tinha feito. Eu nunca parabenizei o senhor por nada. Eu nunca fiz uma matéria tendenciosa, falando bem ou falando mal de alguém. Simplesmente, sempre contando os fatos. E, é claro, a gente como profissional de imprensa, a gente não pode ter um lado. Infelizmente, a gente não pode ter um lado. E quando a população pergunta, o mais justo que um jornalista pode fazer é fazer essa transição, levar essa informação ao conhecimento do poder público. Resolve se quiser, responde se quiser, mas maltratar, como o senhor fez comigo, foi a maior covardia que o senhor fez na terra. Pode ter sido outras aí, comigo. Foi a maior covardia. Não foi humilhação não, porque eu não me senti menos depois que eu falei com um moleque, com uma criança. Uma criança falou, não se rebaixa não, eu te admiro. Por isso, nunca eu movi uma palha para escrever uma linha contra Vossa Excelência. Mas é muito ruim saber que a gratidão que o senhor teve com a gente, comigo, com o Zé Borges, quando o senhor estava fora de Itaquá, que a gente fazia o jornal Fala Itaquá e falava toda semana de como estava o índice de criminalidade depois do japonês, o Mamoru Nakashima, que era prefeito, ter fechado a sua delegacia, que o senhor disse que era sua. Ficou muito ruim isso. O senhor foi muito ingrato. Muito. Para mim, isso foi a maior ingratidão, Paulo. Porque eu tenho uma história. Eu tenho uma história com esse cara. E o cara chegar e fazer o que ele fez por conta de uma pergunta. Primeiro, eu tinha um emprego na agência. Me tiraram da agência sem falar o porquê. Talvez isso o senhor nem saiba. Mas o seu secretário deve saber o motivo. Desculpa, olha, Sim. Parabéns. O Noel, a gente conhece há muitos anos, Noel. E a gente sabe que você
preza por ser neutro, como a imprensa tem que ser. Mas assim, eu não faço questão de ser neutro, não, né? Eu digo nomes, mas não digo mentiras. A verdade, só para esclarecer a população que está nos assistindo, esse sujeito que esquenta a cadeira do executivo, que não gosta de ser chamado de TikTok, eu assisti esse vídeo. Ele não só te humilhou, ele nos humilhou enquanto população. Como munícipe, o cara recebe o nosso dinheiro. E aí é importante lembrar de que ele contratou uma empresa que se chama Push, que dava a pauta para várias pessoas. Então esse bando de gente que tem aí, que ele chama de imprensa, é tudo pago. É uma molecada que recebe a pauta. E você, provavelmente, com a tua competência, e você é muito querido por todos, não à toa você é chamado para todos os eventos, eu pensaria 2 vezes se esse cara me chamasse para fazer alguma coisa. Tanto que me chamou, eu disse não, ele me ligou xingando. Como não? Bom, você é muito digno, cara, porque você tem essa vertente sutil de respeito, de doutor, de excelência. Eu não sei como é que esses caras se chamam de nobre até hoje, é uma coisa cafonérrima, né? Nobre vereador, você é filha da puta. Nobre vereador, você é cachorro. Nobre. Cara, como é que você pode chamar uma pessoa de nobre se você está criticando? Bom, enfim, é um rito. Esse sujeito que está no executivo entrou na cidade pela porta dos fundos. E é pela porta dos fundos que ele vai sair. E se depender da volta do canal Canelada, com a novidade que está por vir, ele sai algemado da prefeitura. Porque ele cometeu, supostamente, ele gabaritou os crimes contra a gestão do dinheiro público. Isso supostamente, o GAECO que está investigando. Eu não, eu como jornalista posso supor. E investiguei. E tem prova. Tem enriquecimento ilícito assustador. Porque se o cara ganhasse na Mega Sena, ele não construiria. Foi construir em 1 ano, porque o cara foi secretário. Ou 1 ano e 2 meses. E ainda... Bom, enfim. Então existem essas coisas, existem deputados estaduais, federais, como você bem disse, que mandam muita grana para a cidade. Sem contar, vamos lembrar disso, que no período do Bolsonaro teve as emendas secretas que o Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, vai nos revelar, que deve ter jorrado dinheiro aqui, porque ele pulou do PP, porque o Bolsonaro pulou para o PL, ele fez a mesma coisa. E as emendas PIX, a única emenda PIX que chegava na conta da prefeitura, que nós tivemos noção, foram os R$500 mil, acho que 500, que ele comprou esse caminhão para jogar água no povo. Que ele podia usar esse caminhão para colocar um inseticida ali para matar a dengue. Mas a incompetência, você acha que o cara está preocupado? Esse cara está realmente preocupado com o alagamento? Desassorrear um rio é a coisa mais simples que tem. Agora, comprar um barco e fazer... prestar solidariedade para o Rio Grande do Sul, com a defesa civil, é um ato nobre? Mas pô, o cara não consegue fazer isso aqui. Você sabe o que ele fez a Maria Augusta? Eles compraram 1000 pares de galochas. O enfrentamento deles com a enchente é 1000 pares de galocha. Cada família recebia um. Então só podia sair um de casa. Quando eles voltassem, trocava de galocha. Isso não é... Que política pública é essa? Quando a gente sabe, o governador veio aqui, que é outro fascista também, falou na cara dele, não é o problema da barragem da Penha. Naquele dia, Paulo, que o governador veio aí, rapaz... Agora você falou, agora há pouco, falou do tal de puxa-saco. Rapaz, quando o governador deu de cara com aquela água ali na Maria Augusta e aquela galera tudo tentando se desviar pela calçada, o governador meteu o pé na água e atravessou a água. Mas aí, quando ele chegou uns 10 metros à frente, eu vi aquele pessoal no apavoro, porque foram tudo atrás, achando que ele ia parar e ia ficar olhando. E ele foi e mergulhou. Ele atravessou a água, que eu achei um gesto nobre do governador. E aí, os puxa
Não tiveram o que fazer. Todo mundo todo mundo foi atrás do governador na água. Eu falei, mas rapaz... Há de se perguntar por que o Wando Estouro deu um pé na bunda desse prefeito. Há de se perguntar por que o Marcelinho Carioca entregou uma carta aberta à população dizendo que não concorda com a gestão dos ilícitos do prefeito. Ele não processou o Marcelinho. Veio processar a mim, porque ele achou que eu era fraco. Só que eu não tenho medo, cara. Eu sou ficha limpa. Ele falou que o Gustavo era ficha suja. Como é que um cara... Ele fez exatamente como fez o Bolsonaro, criticar as instituições públicas. Isso é desmontar o Estado. Ele chegou... primeiro que ele desafiou o TRE. Né? O Tribunal Regional de Justiça. Eleitoral, que é o cara que dá o aval para o cara ser candidato ou não. Então ele aqui passou a perna, chamou o juiz do TRE de Itaquá de burro, de corrupto. Tá dando licença pro cara que cometeu uma bobagem de um crime lá atrás, como se ele não tivesse direito a se regenerar, né? Regenerar. Porque esse prefeito, cara, parece que tem 50, ou tá beirando, ou já passou. E ele se regenerou de 2004 a 2026, que foi a última audiência, nós tivemos em 25. Ele mentiu em juízo. Ele falou para a minha advogada, perguntou para ele: doutor, o senhor conhece o Paulo desde quando? Ah, desde que ele veio pedir emprego. Acho que 2014, 4, 5 anos. Mentira, cara. Prefeito, para de ser mentiroso. Tenha vergonha na cara, porra. Você envelheceu, eu envelheci. Só que eu não fiquei gritando aí, eu amo a cidade, eu sou candidato a alguma coisa. Não sou. Eu sou um militante. E não vou sair do teu calcanhar. Até você sair algemado. E não importa se não for nessa gestão. Porque o GAECO leva 5 anos. Ele só vai te meter algema quando ele fizer busca e apreensão. E a gente vai ficar sabendo. Porque isso aconteceu em Ferraz, isso aconteceu em Mogi, isso aconteceu em Imbu. Foi prefeito, vice-prefeito e o micro-ônibus lotado, porque os vereadores vão junto. Do primeiro mandato vão junto. Porque do primeiro mandato, ele fala que ele não tem nenhum processo. Ô, porra, como não tem processo, só eu movi 9 contra ele, contra a gestão dele, não contra ele, pessoa física. Contra ele, pessoa física, não existe uma denúncia por desvio de função. Não é função do delegado extorquir dinheiro. Não é função de um prefeito fazer as barbáries que ele faz. O cara tirou 50% do salário dos servidores municipais e não fez uma reposição. Era inconstitucional? Tudo bem, todo mundo sabia que era inconstitucional. Isso desde a época do Mário. Mas ele inflou a máquina. E ele tinha prometido que ele ia enxugar. Ele inflou. E pior que isso, sabe, Noel? Ele não só precarizou a vida dos servidores municipais com 50% a menos, como ele aumentou a grana dos comissionados. Ele tinha 800 cargos acima daquilo que era possível, que a lei permitia. E nesse momento ele sabia que era inconstitucional os dois. Ele mesmo falava nos vídeos: eu estudei a cidade. Ué, se você estudou, você sabe o que é constitucional e o que não é. Você é mestre em direito público, porra. Você não vai saber o que tá pegando? Bom, o fato é que ele preferiu pagar altos salários para diretor, para secretário. Por quê? Porque ninguém ia ganhar. Vamos imaginar aí um secretário qualquer. Vamos pegar aí o cara que roubou luz, pegaram roubando luz da EDP, dono do motel Playboy, que eu não vou nem citar nome. Manchete do G1, empresário de Itaquaquecetuba, é secretário do governo. E ainda é de novo. Esse cara vai ganhar 20 mil, fora, por fora, né? Onde?
sendo presidente da FEMP. Já falei quem é, né? E assim por diante. Não é FEMP, então, não, pô. não é FEMP? Que FEMP é? FEMP é o André Domene. Então desculpa, ô André. Desculpa. Como é que chama? Associação Acid. Comercial. Acid. Isso. Que agora é uma Secretaria de Economia e outras perfumarias. Agora, eu me pergunto, outro sujeito que quando roubaram, lembra do assalto que teve a uma relojoaria do shopping? Faz muito tempo. A polícia foi pegar os bandidos dentro da casa de um secretário, que depois fez um vídeo dizendo que não tinha nada a ver, que isso era o tio dele, que era metido nisso, daquilo outro. Esse sujeito aqui, que eu estou falando, ele tem uma empresa no nome de Laranjas, que comprou todo o maquinário que é usado nos serviços urbanos e loca para a prefeitura. Ou seja, ele ganha 2 vezes. É a única secretaria dessa prefeitura que compra marmitex superfaturado para todo mundo. Então não me venha contar balela. E esses vereadores todos sabem, Roque. Você que está presidindo a Câmara e que entrou por um fio porque você conseguiu recorrer à segunda instância a um processo, senão você estava ficha suja. Cara, não adianta você fazer. Faz o que você fez com o teu irmão. Entrega logo. Por que vai ficar passando pano para esse cara? Porque vocês acham que ele vai investir na campanha desse secretário dele, que ele lançou como pré-candidato a deputado estadual? Não vai. Marcelo, vai distribuir currículo, cara. Vai ser operador de telemarketing, que é o que vai te restar, porque jornalista é ruim pra caralho. E vamos ser sinceros, vamos ser honestos. Agora, por que me processa? Porque eu falo aquilo que o povo quer te falar? E o povo não pode falar. Porque a Câmara é vazia. Fazem a sessão no horário que quem trabalha não vai. E tudo pensado, gente. Uma sessão na Câmara que, depois de tanta reclamação, durava 15 minutos. 15 minutos. O cara ganha 24 pau para ir lá 20 minutos. 15 minutos. Agora não, agora botaram a câmera, porque estava pegando muito mal, muito mal. Então, assim, ele que tanto disse na campanha, na pré-campanha, na primeira campanha para prefeito, que foi eleito com o Wando Estouro, de que a Câmara era um puxadinho do gabinete do Mamoro, eu diria que agora não é um puxadinho, é uma suíte. É uma suíte. E olha, um detalhe aqui também que eu vou revelar, que não saiu ainda, porque, claro, investigação leva tempo, mas quem está aposentado do serviço municipal tem que ficar muito preocupado. Vai vir uma bomba? Não, a bomba já está no ar, né? Itaquá comprou os títulos podres do Banco Master. Não, Itaquá também está envolvido no Banco Itaquá Master? é uma das prefeituras que não sei quanto, né? Não sei quanto, mas se fala de milhões. E aqui, como esse cara gerenciou a cidade? Vamos lá desde o início. Ele primeiro chupou o sindicato dos servidores, trouxe para ele, deu cargo de confiança para fulano, ciclano, para fazer o que ele quer, a tal da reforma administrativa. Depois puxou a OAB, e assim ele puxou a associação comercial, a associação industrial, e foi puxando, aparelhou todos os conselhos, ou seja, ninguém ia fiscalizar o cara. Todo mundo tinha cargo comissionado em algum lugar. E se não tinha, ganhava por fora. Ou vai falar para mim que você não fez isso? Vai, vamos fazer um debate aberto? Eu trago a documentação. Quantas vezes eu não chamei esse cara para a gente conversar? Mas o cara não cita o meu nome. Sabe por que ele não cita o meu nome? Porque ele caga de medo. E é isso que ele falou para a juíza. Eu tenho medo que esse professor entre na minha sala com uma barra de ferro. Mano, vamos lá. A gente mora em comunidade, a gente acaba pegando a linguagem da comunidade, né? Por que eu faria isso com um cara desse? Bom, laudo você tem. Olha, ele diz
Ele me ligou de pachorra. Olha como a burrice impera nesse gestor. Ele me ligou para me ofender de madrugada. Eu não sei se ele tinha bebido, cheirado, o que ele tinha feito. Porque não podia estar no estado normal, no volume da voz, gritando, porque eu estava escrevendo mal dele. Mal dele não, mal da gestão. Né? E ainda disse assim, agora que você falou do laudo, fica tranquilo que os remédios vão chegar na saúde mental e você pode ir pegar. Opa, peraí. Ô gestor, tá faltando remédio na saúde mental? Você está deixando uma criança ter convulsão? Ele ficou sem resposta. Eu falei, você acabou de mostrar a tua incompetência. Se tá faltando, é porque não tem. E não tem dipirona, gente. Se vai chegar é porque não tem, né? Não é. Saúde mental. Tem criança que tem convulsão. Tem uma mãe aí reclamando nos vídeos. Tá viralizando. A deputada estadual... Aquela do autismo, né? Do autismo. Espectro Esse cara mentiu. Cadê a escola? Cadê tudo que ele fez? Cadê o SESI? Cadê o SESC? Cadê a fábrica de cultura? Você quer mais mentira do que isso? Ele falou que não ia renovar o contrato com a Expresso Planalto. Não só renovou, como repassou 20 milhões, aumentou 2 vezes a tarifa. E dá para ser feliz numa cidade como essa? Dá para acreditar na cultura do pão e circo, dessa pantomima que esse sujeito faz? Por que ele não saiu candidato a deputado federal? Porque nem o Valdemar quis. Porque as pesquisas já disseram. E as redes que ele tanto usou, os algoritmos, para mentir, para falar que estava fazendo, a duplicação daqui. Quem pegar o trem na estação do Manuel Feio sem vergonha, porque piorou. É muito ruim, ali não foi pensado, né? Não, bicho, foi feito nas coxas para inaugurar. Você vê, a gente quando pega, eu pego sempre trem. E a população também reclama muito, porque quando desce o pessoal do trem, se vinha uma pessoa, não consegue descer. E quem tá subindo não consegue subir. A escada ficou muito estreita. E o elevador? Não, o elevador está sempre quebrado. Continua quebrado. É lá na ponta, para quem vai para Poá, para Calmon, é lá na ponta. E uma coisa ruim, colocaram aquela passarela, uma numa ponta, outra na outra. Então, de qualquer forma, você tem que andar 1 quilômetro dentro da estação. É muito ruim, cara. Então, assim, muito não ruim. tem um planejamento. Ele que disse que tinha um planejamento, blá, 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 patati, patatá, não teve, prefeito. Você mentiu, você ganhou nas coxas. Você ganhou porque o Mamoro foi tão incompetente, e te deixou lá a herança maldita, que se você tivesse que deixar pro Rogério, estava fodido. Porque a dívida, segundo um vereador que disse publicamente, já estava em 700 milhões, que agora já deve estar em 1 bi. Né? Então eu fico pensando assim, por que a gente vota nessa gente? Porque a gente ainda não tem uma esquerda ou uma frente progressista, não vou nem falar de esquerda, sabe? Eu acho que a gente tem que se conscientizar de que não temos que votar nessa raça, porque são os vira-latas, é a rataiada. Quem está nessa como vereador, se você reeleger, é porque você quer ficar na lagoa, você vira sapo. Se você vota num candidato que esse sujeito apoia para deputado estadual ou deputado federal, você está assinando o teu atestado de imbecil, porque o cara não fez nada, ou se mandou dinheiro, o prefeito não fez, mas ele tinha que cobrar. Então tem que refletir muito. E claro, nós que somos influenciadores digitais, eu fui professor a vida toda, você influencia naturalmente o vizinho, alguém, você conversa, a família. E agora a gente tem as redes. E aí basta ver, gente. Basta ver. O feitiço virou contra o feiticeiro. Ele usou os algoritmos para fazer campanha no gabinete. Contratou esses 10 meninos aí que um virou até vereador. Um pastor aí que humilhou, dizendo que o cara era pobre, preto, só não sei se ele falou preto, mas pobre, tem um carro vagabundo. Ô meu, você é servidor público, quem é você? Qual que é o nome? Não sei, Romualdo, que é o repórter. O vereador? Vergonha na cara é outro também que vira folclore, viu? Porque o que ele puxou saco do prefeito
E agora parece que é cabo eleitoral do secretário de gestão, o ex-secretário de gestão. Era medíocre, cara. Era, assim, coisas de... Não tem que ter... A pessoa não tem vergonha na cara. Porque se você tirar... Se esse TikTok, o prefeito, for fazer uma radiografia do saco escrotal dele, vai aparecer no mínimo 17 vereadores e o que sobrou de comissionado. E claro, a comadre, que acabou de chegar de Nova York, mas não disse o que foi fazer com o nosso dinheiro. Disse que foi para a ONU. Na guerra ninguém quer ir, né? No Irã ninguém quer ir. Não, e se bobear esse cara... Bom, gente, o cara que chama um reverendo, primeiro o nome já é esquisito, né? Pô, estamos em pleno século XXI. Que cargo ocupa um reverendo? Para fazer a marcha para Jesus e dar um cargo de auxiliar de biblioteca para o sujeito. E o sujeito aceita. E acha que vai ficar até o fim. Aí, ó, tomou um pontapé na bunda. 800 comissionados. Você acha que esses 800 comissionados que foram postos para a rua vão votar em algum candidato que esse... Eu pensaria, se fosse o Márcio Alvino, o André do Prado, o Maringoni ou outra raçaiada toda da mesma corja que esse cara indicar, eu pensaria 2 vezes. Pô, peraí. Então, respondendo, concluindo nosso papo, que para efetivar uma resposta do que eu contribuí, essa é a minha contribuição. É ser um provocador, é ser um problematizador. Porque os caras chegam, ele não tinha todo o mapa pronto da cidade? Olha só o trânsito, como é que tá, meu. Olha o que ele engaiolou a cidade toda. Botou não sei quantos radares. Faróis. Você já viu isso? Primeiro eu achei um grande barato, tirei um sarro, que para inaugurar em frente ao Tora-Tora, sabe aquele semáforo interativo que você aperta? Fizeram um boom. Como se aquilo fosse uma coisa... Nossa! Itaquá tem um botão para apertar. Mas o vereador fala que a cidade é Dubai, tá parecendo Dubai. Então ele tá falando, vamos iluminar bem, que é pra ficar, né? Vamos colocar bastante Levou semáforo. 2 anos, bicho, para acender a primeira lâmpada de LED. Não, mas vamos colocar bastante semáforo que fica piscando. O semáforo. Como é que pode, cara? Tem um amarelinho, viu, gente, que fica piscando, passou ali é multa. Tem a pegadinha. Então, quer mais crime do que esse? Tem isso também? Porra, se você está enganando a população com você é o chefe do executivo, você tem que responder por tudo, inclusive pelo desequilíbrio do secretário de segurança, o coronel de pijama, que cometeu recentemente uma ilegalidade, invadiu a casa da mulher, porque, segundo ele, recebeu uma ligação, tinha um tumulto na casa da mulher, a mulher é uma empresária, uma microempresária. Ela chega, vê a casa dela arrombada com todo mundo dentro. Primeiro, mandato de segurança tem? Não, então não entra. Segundo, é função da GCM fazer isso? Não. Te chama a PM. A função do GCM, ô Caldeira, se liga aí. A tua função é tomar conta dos equipamentos. Se tiver briga lá dentro da UBS, você vai. Mas não vai do jeito que você foi lá com o Guilherme, porque pegou mal. Pior, né? Você ainda aprendeu o celular do cara. Você não pode fazer isso. Vocês, GCM, sabem. O GCM sabe, porque são todos trabalhadores. Sabem que a função da GCM é cuidar do equipamento. É guarda municipal. Não é polícia. Não adiantou adesivar os carros, comprar esse monte de metralhadora para agradar o Derrite, que foi o maior assassino, que foi expulso do BOPE por ter matado 60 pessoas. E o cara agora é candidato ao Senado. Será que o prefeito vai votar? Vai botar ele no Senado. Vai apoiar. Você vai votar num cara desse? Que diz que bandido bom é bandido morto? Olha, gente, vamos ter um mínimo de decência, de civilização. Eu tenho confiança, Noel. Eu tenho confiança de que esse povo nordestino, que esse cara humilhou,
ele mesmo está metendo a pá de cal nessa elite do atraso, dessa elite do retrocesso, que não é burguesa, que não é nada, que está morando de aluguel no condomínio, para dizer que é granfino, para dizer que é chique. Que no momento que ele puxar o tapete, porque ele não... Desculpa, viu, Rogério, mas eu, se fosse você, faria o que o Vando Estouro fez. Cai fora. Porque é B.O. Não vai... Esse cara... Quem é que vai querer ser... como é que a gente chama? Ter um apoio para ser sucessor do delegado Eduardo? Com a capivara que ele tem, imagina se ele sai algemado. Ou mesmo que não saia. A gestão de merda que ele fez esse tempo todo. De ilusão. Cara, a gente não tem dipirona no posto de saúde, mas tem festa do torresmo, festa não sei do que. O IAC, o cara se apropriou. Cadê o Aster? Que ele gastou R$500 mil para trazer os cartolas. Só no hotel foram R$500 mil. E eu fiz denúncia disso. Então, assim, eu não sei qual vai ser o rumo do nosso papo da hora. Eu acho que já tá bom da gente cumprimentar o pessoal, porque já passou bastante. Depois e a gente vamos ver como que a gente vai fazer para fazer um novo programa. A gente vai tentar fazer um programa bem direcionado. Hoje a gente contou um pouco da história da cidade, um pouco da sua história aqui na cidade como cidadão, como professor, como ativista social, ativista político. E aí, numa sequência, na próxima semana, a gente se reúne de novo e fazemos aí então uma análise maior, mais profunda sobre alguns temas. A gente tem um tempo para pesquisar algumas coisas e fazemos análise bem positiva para ajudar o governo, né? Ajudar a gestão que está aí, né? Eu acho que a gente tem que pensar nas eleições, né? O quanto mais didático nós formos. Hoje é o nosso primeiro papo, então foi uma maneira, e eu te agradeço muito pelo convite. Eu agradeço por você ter vindo. De inaugurar esse programa da nossa TV Web. E vou fazer aqui um merchanzinho, se você me permite. Vamos lá. O canal Canelada vai voltar. E vai voltar com uma surpresa muito legal. Com uma nova linha editorial, enfim, aguardem. E curtam, compartilhem esse vídeo, comentem. Fala aí o que vocês acham dessa discussão, desse bate-papo. E, Noel, eu só tenho que te agradecer, cara. Eu que agradeço. Pelo teu trampo enquanto jornalista numa cidade que a gente sabe que é uma favela a céu aberto e não a quarta melhor cidade para se viver, como o prefeito disse que o Instituto fez, que tem nota C na gestão. É a pior nota que tem de avaliação. Os piores indicadores sociais. É complicado. Então eu só tenho a te agradecer e te desejar sucesso, cara. Eu acho que a gente vai se cruzar. Tá bom, vamos lá, vamos pra cima. Ó. Pessoal, quero agradecer a cada um que acompanhou. Eu vou reforçar o pedido do Paulo. Curta, comente, compartilhe. Manda aí para o seu amigo, manda aí para quem você achar que deve ouvir, né, e saber um pouco do que a gente está fazendo por aqui. Muitas coisas legais vão vir. A nossa meta é informar a população. Às vezes tem coisas que as pessoas não ficam sabendo. Ficam sabendo o que outras pessoas querem saber, não o que realmente é verdade ou o que realmente importa, né? Eu já perguntei uma vez e pergunto de novo: é fake ou é verdade? Essa pergunta é uma pergunta que não quer calar. Então, quando você vê alguma coisa bonitinha, tenta ir no local para você ver se está acontecendo aquilo mesmo, se está sendo utilizado. Inaugurou um espaço, vamos lá naquele espaço, ver se está funcionando, ver se tem remédio. Todos nós temos o direito de ver essa situação que está acontecendo. Somos cidadãos, a gente paga os nossos impostos quando podemos. Nem sempre nós conseguimos pagar, porque tem esse detalhe também. Porém, quero pedir que Deus abençoe a cada um de vocês. Curta, comente e compartilhe. Paulo, muito obrigado pela participação. O papo foi da hora. Eu agradeço. E eu peço desculpa aí se eu me alonguei. Não, tá bom, é isso mesmo. Deixa eu fechar uma frase que para mim essa gestão eles usaram o slogan coragem e competência para cuidar da nossa gente, não é?
E eu trocaria essa frase por a gestão da união faz a farsa. Fake. Gente, muito obrigado. Curta, comente e compartilhe. Até mais. Papo da hora você vai curtir, pode apostar. Compartilha, comenta, vem participar. Manda sua denúncia que a gente vai checar. Nossa equipe vai até você mostrar. Sem lado, só verdade no ar. Noel Smith, nossa TV web. Professor Paulo Azevedo, canal Canela.